Tu separas a obra do artista? É mesmo, se calhar, das perguntas mais complicadas. Como é que vocês exercitam a criatividade quando muitas vezes estão reféns de um texto, reféns às vezes de caprichos de encenadores, de realizadores? Porquê é que as pessoas, cada vez mais, me parece, que se aproximam de uma ideia qualquer de tirania, que se deixam seduzir por um tirano? Porquê é que achas que isso acontece e qual é que achas que é a nossa função no meio disto tudo, em termos existenciais? Isso é uma pergunta complexa, muito complexa. Porque eu também não sei. Mas Também não sei. É das perguntas mais importantes dos nossos tempos. Bem, eu acho que tu já és de uma geração de malta alta. Eu quando dei um ganda pulo aos 12 anos, pá, tinha quase a altura que tenho agora, com 12. Tinha os meus amigos eram todos mais pequenos. Então eu vi-te a mandar assim, a falar com eles assim. Tu não podias ter esta altura com 12 anos. Desculpa. Não, mas aos 14 já tinha mais ou menos, sim. Aos 14 sim. Mas aos 12 cresci. Foi um verão. Apaixonei-me aos 12 e cresci também. Cresceste com isso? Cresci como pessoa. Isto para disparar. Isto eventualmente já está. Isto já está a rodar. Desculpa, então, não faz mal. Quebrei a quarta parede. Não faz mal. Acho que isto também é material bom para depois poderem editar. Olha, muito obrigado por este convite. Nada. E deixa-me, agora estava a guardar isto para te dizer o agradecimento, porque eu tenho amigos atores, claro, e nós somos amigos, embora lá está, não tínhamos privado assim tantas vezes. Mas eu acho que hoje, se calhar, vou ter a oportunidade de fazer perguntas profissionais, que é aquela coisa, num contexto de amizade não vou perguntar ao mecânico coisas que óleo é que ele usa, coisas assim, não vou estar a chateá-lo com isso. E eu, como gosto muito daquilo que tu fazes e gosto muito daquilo que está em torno da tua profissão e das várias vertentes, acho que vou poder tirar algumas dúvidas. Obrigado por teres aceitado este convite. Sei lá, isto parece que de repente estamos aqui numa coisa mais solene só porque estamos a ser filmados, mas a verdade é essa. E também aproveito para te dizer, porque na verdade a verdade é esta. Nós cruzamos essencialmente em festivais, em concertos, foi assim que nos conhecemos também. E apesar de não sermos, somos, enfim, amigos, conhecidos, mas não somos íntimos. Mas eu gosto de gostar de pessoas e de gostar do que elas fazem e inspiro-me com pessoas, e a música para mim tem um lugar muito importante na minha vida, porque ouço muito, sou super ligado àquilo que se faz na música, toco instrumentos e portanto a música é uma coisa muito que me diz muito. Vamos fazer uma banda? Vamos, aqui em primeira mão está combinado, depois decides o nome, porque eu com nomes não sou muito bom, mas dizer-te que te admiro muito, e isso também foi... Não é preciso chorares. Isso também foi uma das... É também por isso que estamos aqui, porque admiro o que tu fazes, admiro a tua música, emociona-me muito em alguns momentos e faz-me rir noutros, e por isso acho que faz todo sentido estar aqui. Olha, agradeço. Mas sabe, é curioso porque, lá está, sim, nós não somos íntimos, embora eu tenho sempre o instinto de cumprimentar com um abraço, sim, que é aquela coisa, não somos íntimos porque não calha, se privássemos mais, certamente o seríamos. E claro que é esta, não só a admiração que percebo que é recíproca, mas lá está, uma das coisas que me faz querer ter esta proximidade é uma curiosidade que, tendo que ver com o lado profissional. As perguntas que eu tenho, eu não trouxe perguntas preparadas, mas aquilo que eu queria questionar, e que parte dessa admiração, e admiração pelos projetos que abraças e o meio em que estás inserido, é uma admiração que, sendo profissional, o âmago, a essência daquilo que eu tenho mesmo questões, são coisas pessoais, que têm a ver, por exemplo, eu estou contigo em festivais, percebo a tua ligação com a música, e eu percebo que tu és um gajo criativo, e é uma daquelas coisas que eu tenho questões em relação aos atores em geral, mas que posso particularizar contigo. Tem a ver com esse lado, como é que vocês exercitam a criatividade quando muitas vezes estão reféns, claro que estou a dizer entre aspas, mas estão reféns de um texto, estão reféns às vezes de caprichos de encenadores, de realizadores. A vossa criatividade que está na interpretação é mais ou menos importante do que se calhar uma coisa automática que já está estabelecida, quase robótica, de interpretar o texto de uma determinada maneira com o saber que vocês têm já estabelecido e sistematizado. Isso tu sentes que já encontras a tua expressão criativa naquilo que tu fazes, ou se ainda se ambicionas escrever, um projeto em que tu escrevas, ou realizar, ou encenar,
Como é que isso... Eu sinto que ainda não fiz tudo de todo. Gostava muito de realizar, mais do que encenar até, porque acho que o trabalho com câmara é um trabalho muito diferente do trabalho de palco, independentemente de ser a mesma profissão, mas, ou seja, do lado de fora do palco, imagino-me muito mais como realizador do que como encenador. E indo à questão da criatividade, eu acho que o trabalho do ator, e acredito, de um artista, de um músico, de um pintor, vive muito para além daquilo que é a profissão. Nós inspiramos-nos no outro, inspiramos-nos nos pares que vemos num filme, numa telenovela, numa peça de teatro, e bebemos daquilo para nós e construímos a partir daquilo que vemos, das nossas referências. Mas eu gosto muito de me construir para depois produzir e criar a partir de tudo aquilo que não é a minha profissão. A música é uma dessas coisas, apesar da música estar muito ligada, obviamente, claro que sim. Ao teatro, ao cinema, aliás, é indissociável, não é? Mas eu gosto de estar sentado numa rua a observar um calceteiro e perceber qual é que é o comportamento, como é que ele diz bom dia às pessoas. Gosto de ir almoçar a um sítio e perceber como é que o empregado age, como é que está, como é que as outras pessoas agem com ele. Eu acho que o trabalho da criatividade depois na prática, quando estamos perante um projeto, um texto, porque muitas vezes também há essa questão, que é, associa-se muito o ator ao texto. E eu acho que, claro que ele está lá, mas em certa medida o trabalho primário é sem texto. Eu na minha vida sou muito recatado, muito tímido, de muito poucas palavras, prefiro sempre ouvir em primeira instância do que ativamente agir e falar. Só que a minha persona em trabalho é diametralmente oposta, porque é uma espécie de exorcismo e acho que a abordagem ao texto ou ao objeto que estamos a trabalhar, seja numa peça de teatro, seja num guião de cinema ou no que for, numa locução, vem muito antes do contacto primário com o texto. Eu ouvi no outro dia uma entrevista do Daniel Day-Lewis, muito conhecido por trabalhar com o método viver as personagens. Viver as personagens, que é uma coisa que eu... Enfim, nos tempos de escola me ligava muito, hoje em dia já vejo as coisas de outra forma, acho que há várias possibilidades para várias coisas, nós temos que ser várias coisas. Mas perguntavam-lhe qual é que era a característica mais importante num realizador ou numa realizadora com quem ele trabalha. E ele disse uma coisa que eu me identifiquei a 100%, que é a possibilidade de criar um ambiente onde tu possas estar sem rede, onde tu possas errar à vontade, onde tu possas ser ridículo, ser absurdo, rir, chorar na mesma medida, no mesmo momento. Mais do que o realizador ser incrivelmente talentoso e criar planos e dirigir atores maravilhosamente, é o espaço de trabalho ser um espaço de confiança total e de liberdade total. E indo ao início da tua pergunta, eu acho que é isso o trabalho da criação, é tu estares... E nem sempre é possível, não é? Tu às vezes tens projetos ou tens trabalhos que tens que reagir e responder rapidamente, não tens esse tempo e esse espaço de criação. Mas eu encontro na criação o lugar mais feliz que eu habito. Sabes que é curioso tu teres falado da timidez, porque eu acho que para a maioria das pessoas que o único contacto que têm com atores é assistir, ou seja, não têm qualquer tipo de experiência. E é um bocado uma ideia que aos atores basta-lhes ser pessoas tão destemidas, tão extrovertidas, que em frente às câmaras conseguem reproduzir com naturalidade e com normalidade personagens diferentes. E tu acabas de dizer que és tímido e depois tens que interpretar personagens que não são tímidas, e a própria raiz da tua profissão é um despir dessa timidez que faz parte da tua naturalidade. E uma das coisas que eu aprendi, que me fascina também em relação ao trabalho de atores, porque é uma coisa que a mim me ultrapassa completamente, não tenho talento e não tenho vocação, e sinto isso, por exemplo, quando estou em palco e eu sou incapaz de dizer uma palavra para o público que já esteja premeditada, não, tem que ser tudo no momento, sou incapaz, não consigo. E eu lembro que experiências que eu tive, quando me convidaram às vezes para fazer
pequenos pedacinhos em filmes ou até em séries, eu vinha com essa ideia pré-concebida e errada de que o trabalho de ator é conseguir estar com naturalidade e com uma espécie de hiperrealismo a reproduzir aquilo que as pessoas vão reconhecer também como naturalidade. É como entrares numa água em que a temperatura é tão igual à temperatura que está fora, tu nem sentes a água. E eu percebi que isso é completamente errado, porque a naturalidade que nós reconhecemos aos atores é uma naturalidade diferente daquela da vida real. E eu sei lá, nessas experiências, não só percebi que eu era um canastrão porque estava demasiado à vontade e estava a reagir exatamente como reagiria na vida real. Isso não funciona, não parece real, porque nós já identificamos uma realidade diferente quando estamos a ver uma peça de ficção. A realidade já não é aquela que nós estamos habituados no dia-a-dia. E é muito diferente de estar a vermos alguém a ser entrevistado num telejornal ou alguém estar a ser entrevistado num filme. E parece-nos natural, mas não é. E eu ficava muito fascinado com os atores que estavam a falar comigo e diziam ação, e eles mudavam o registro completamente. E aquilo para mim era brilhante, porque eles mudavam o registro completamente. Era uma pessoa completamente diferente, a maneira de falar era diferente, até às vezes o tom de voz mudava. E aquilo ainda assim parece natural, porque nós já estamos a crescer com a ideia de que aquilo é natural. E esse trabalho de conseguir criar uma naturalidade que seja contrabandeada como real, não o sendo, eu acho que é genial. Eu acho que é uma coisa, para mim é absurdo. Eu não conseguiria, não consigo. Eu acho que, de uma forma geral, essa naturalidade é tudo menos natural na construção. Ou seja, tu vais tendo escola de teatro ou não, ou escola de interpretação, tu vais procurando por referências e referentes. Ou seja, esta coisa de tu gostares muito, diz-se muito isto, que é, eu gostei muito desta peça ou deste filme, eles eram muito naturais, acreditei naquilo, eram muito verdadeiros. Esta coisa da ideia da verdade, de teres verdade naquilo que fazes. Isso na teoria é muito bonito, mas na prática assim. As coisas são desmontadas de outra forma, porque essa verdade é uma verdade que eventualmente tu podes ser muito intuitivo e muito rápido de pensamento e fisicamente, mas é uma coisa que é construída porque estás a trabalhar sobre uma construção qualquer de uma coisa que é maior que tu, o objeto artístico. Mas ainda assim, isso eu acho que é muito importante no nosso trabalho. E também identifico isso na música, mas também já vou a uma pergunta para ti, que é esta coisa de tu admirares uma pessoa, ou de gostares de... Por exemplo, quando tu dizes este gajo é muito bom ator, ou esta atriz é uma excelente atriz, é muito subjetivo. Completamente. Porque nós identificamos se calhar com a cara daquela pessoa, com a energia daquela pessoa, com a forma como aquela pessoa fala, e às vezes também é perigoso, porque encaixa-nos todos num lugar meio cinzento, que é os bons atores são assim, os canastrões são assim, não há muitas vezes uma subtileza, porque é subjetivo, precisamente por isso. Por isso é que eu acredito, e agora de uma forma muito pessoal, que o essencial do trabalho do ator é escutar a 200%, reagir a 100% e deixar o resto acontecer. Isso fluir. Na música, mas também depois depende, porque há o trabalho de palco, que é o trabalho de estúdio. Na música é o mesmo. Quando gravas em estúdio é quando estás em palco. E eu ligo-me de uma forma como não me ligo, se calhar, a ver uma peça de teatro, ligo-me a um concerto de uma banda ou de um artista que eu gosto, como não me ligo a mais nada. Diz-me tu, porque aí já entra na tua realidade, porque eu, ao ver-te ao vivo, por exemplo, tudo aquilo me parece, também porque te conheço de alguma maneira e sei como é que tu te comportas, tudo aquilo me parece muito natural. Lá está. Parece que estás super à vontade. Mas acredito que haja dias em que te apeteça ir dormir e não aparecer em palco. Mas ao mesmo tempo, esta ideia de que do show must go on e que nós temos que cumprir um propósito porque é maior do que nós e temos pessoas para servir, de alguma maneira, eu acho essa romantização até bastante bonita, de tu teres que servir um propósito maior que o teu. Acredito perfeitamente nisso. Mas diz-me tu se essa naturalidade, se essa verdade que eu vejo em ti, por exemplo, num concerto,
se é assim tão orgânica. Sim, eu acho que o paralelismo que se pode estabelecer, que à partida não seria o mais óbvio, mas é que aquele trabalho de ator que tu estavas a falar tem mais que ver com a minha maneira de pensar e escrever as canções, e a parte performativa já é bastante diferente. E é diferente no meu caso, eu não posso falar pelos outros. Porque tu escreves as tuas canções. Eu escrevo as minhas canções. E quando eu escrevo, de alguma forma, ou já desenvolvi mecanismos para isso, premedito aquilo que vai ser exponenciar a sinceridade ao vivo. Ou seja, as palavras que eu às vezes determino quando estou a escrever uma canção, por muito que eu não pense nisso, como já estou a fazer isto há tanto tempo, há ali detalhes, há ali atalhos, há palavras, há memórias que eu sei que cada vez que estiver em palco, aquilo não só vai desencadear uma reação que é absolutamente sincera, e eu não estou a falar da sinceridade por ser uma pessoa assim tão sensível ou artística, às vezes até por preguiça, porque a sinceridade é o mais fácil. Claro. A sinceridade é o mais fácil. Se temos um livro aberto em palco é o mais fácil. Claro. Mas não só já premedito isso, como às vezes também escrevo canções à espera, com um pensamento desejoso, claro, que também sejam as certas para criar uma conexão com o público e se condicionar-me em palco. E eu entrar em palco sabendo que vou ser condicionado pelas pessoas que estão a assistir, que não estou impermeabilizado para os aplausos, ou os apupos, ou as reações, ou faz-me um filho, ou dá-me a tua camisola, entrando em palco sabendo que isso vai acontecer, com essa expectativa, faz também com que eu tenha sempre muita vontade de estar em palco e lá está, volta a abrir-me por completo e a sinceridade seja aquilo que mais... aquilo que domina a minha prestação. Mas ao mesmo tempo dizes-me isso e ontem falávamos sobre esta conversa que estamos a ter agora e sobre prepararmos ou não prepararmos isto que está a acontecer aqui. E decidimos não preparar porque tu me dizias que eras incapaz de premeditar qualquer coisa. Sim. Mas ao mesmo tempo, isso que me estás a dizer, tu estás a premeditar. Ou seja, sim, mas consigo premeditar o conceito, mas não propriamente a aplicação. Certo. Mesmo até, eu gosto pouco de ensaiar, ensaio pouco. Ontem tive um ensaio, até falamos disso. Eu ensaio muito pouco, porque há um lado de impreparação que tem a ver com a entrega do material que eu gosto que me escape. Eu gosto de ser surpreendido também pelas coisas que vão acontecer. Claro, lá está, assumo sempre isto como possivelmente um detalhe da minha personalidade preguiçosa em muitas coisas, mas se calhar não o é. Mas lá está, premedito o conceito, premedito o the big picture, mas depois a entrega, tudo o que é detalhe, deixo-me ir na corrente e percebo que isso é funcional também. Lá está. Porque já percebeste que isso funciona para ti também, não é? Eu podia estar a falar isto com o maior dos romantismos e de facto conseguiria fazê-lo, se me favorecesse, se calhar até puxaria essa brasa a minha sardinha, mas depois há um lado, não sendo pragmático, é funcional, as pessoas percebem. Eu acho que isto também é de alguma forma respeitar o público, não o tratar como burros que vão confiar em emoções que não são verdadeiras. E claro que acontece muitas vezes eu estar a tocar uma canção que toco 500 vezes por ano e de repente no meio da canção a minha cabeça vai, será que deixei o ferro de engomar ligado? Coisas do género. Mas até isso eu percebo que pode haver quem repare, é legítimo que repare. E de repente quando eu volto a agarrar as rédeas do cavalo que estou a cavalgar, há um brio maior naquilo que estou a fazer, porque por contraste quebrei aquela distração e voltei àquilo que de facto me dá prazer. Isso ligou-te de alguma maneira, não é? Sim, completamente. Ou reconectou-te. E depois também, de alguma forma, e não sem qualquer tipo de cinismo, também me torna num espectador mais atento, não só a concertos, sim. E também é curioso esta nossa permuta, porque, sobretudo na escrita de canções, a música influencia mais no sentido de eu ouço uma música que gosto muito e toca de uma maneira muito particular e eu quero fazer música. Não necessariamente igual àquela que acabei de ouvir. Até porque isso condenar-me-ia a quase uma depressão por não conseguir reproduzir. Claro. Não tenho a mesma voz que os meus grandes ídolos. Não tenho. Que são quais? Sei lá... olha, por exemplo, o Nick Cave vai tocar aqui agora e eu muitas vezes escrevo canções com a voz dele na cabeça. E a minha voz é uma oitava acima, logo aí há uma...
há uma gravidade literal, um gravitas literal, Sim. que tem a ver com o nosso próprio tom de voz, que me iria frustrar muito se eu quisesse simplesmente ser um imitador ou um cosplayer das coisas que ele faz. Não, influencia-me, estou com ele na cabeça, mas sou muito mais influenciado, por exemplo, pelo cinema, muito cinema. Okay. Artes plásticas também, eu estudei durante algum tempo, mas sobretudo o cinema, porque, sei lá, a maneira de colocar... há um exemplo que eu dou muitas vezes que tem a ver com um filme do John Ford, que é o Young Mr. Lincoln. Estou sempre a dar este exemplo, se as pessoas já me ouviram, peço-lhes desculpa, mas acho que é uma maneira muito fácil de traduzir. Que no Young Mr. Lincoln, o Ford está sempre a filmar o Henry Fonda em contrapicado, ele para ser ainda mais alto. O Tom Cruise tem essa questão também. Ele tem que fazer isso, sim. Mas o Henry Fonda já era bastante alto. Certo. E de repente há uma senhora muito humilde que se entretece na trama do filme, que é baixíssima, mas o Ford, como é um tradicionalista genial, um artista genial, decidiu filmar também essa senhora em contrapicado e às vezes até acima do nível do Henry Fonda, para nos dar a entender que aquela senhora, que representa a unidade familiar, representa as mulheres da América, que muitas vezes são subjugadas em relação aos grandes heróis que construíram a América, o lado maternal sobrepõe-se à figura do Abraham Lincoln, que é um dos pais da nação. E essas coisas, por exemplo, me influenciaram. Eu escrevi uma canção sobre o meu avô materno, que era sapateiro. E a ideia de que ele passou um exemplo de vida para mim, um exemplo de hombridade, de conduta, de tudo aquilo que eu posso almejar de bom na minha vida, e era um homem que passava agachado ao pé dos pés das pessoas. E eu decidi escrever uma canção em contrapicado também, em que falasse do meu avô, e eu é que estava no chão a olhar para cima, e tentei, sei lá, por soluções que para mim fazem sentido. O Ford nunca explicaria estas soluções como eu estou agora a fazê-lo, mas foi o cinema que me fez querer ir para aí. Por exemplo, sei lá, tu quando filmas um rei sentado num trono, estás a representar um trono, estás a representar o rei, as pessoas estão a ver o rei e ficam com o rei na cabeça. Se filmas um trono vazio, as pessoas também têm o rei na cabeça, têm a ideia daquilo que lá falta. O Ozu fazia muito isso, filmar os espaços vazios, para tu teres saudades das pessoas que não estão lá agora. Isso é uma coisa que me interessa muito na música e que eu vou buscar mais ao cinema do que à música. Dos grandes compositores e escritores, às vezes há um lado de amor pela palavra, pela solução poética, mas depois há um lado maquinal, que também é absolutamente romântico, e isto é quase paradoxal, estar a falar de maquinal e romantismo na mesma, trazê-los ao mesmo séquito, mas sim, faz todo sentido pensar, ver o cinema com esse lado crítico, porque isso vai-me tornar um melhor escritor de canções, acho eu. Estar atento às outras artes vai-me tornar um melhor escritor de canções, e daí eu ficar sensibilizado com esta nossa troca, de tu também perceber que tu vais beber muito a concertos ao vivo e à música, algo que nunca te irá prejudicar naquilo que tu fazes. Torna-te mais sensível, mais atento, mais coordenado, até não sei, com emoções. Isso fico mesmo feliz de podermos fazer esta ponte. A música ao vivo para mim está mesmo num sítio incomparável com qualquer outra arte performativa. Porque vai a um lugar, a mim entra-me num lugar que não é do foro racional, e eu sou uma pessoa muito racional, e tudo o que me tira desse lugar deixa-me mais nutrido intelectualmente, emocionalmente, e acho mesmo muito impressionante ver músicos, pessoas a tocar em vários instrumentos, a conseguirem comunicar de alguma maneira. E claro que me ligo mais a umas coisas do que outras. Ligo-me, e falavas há pouco desta tua inspiração no cinema e de coisas políticas, porque é inevitável que sejam políticas, porque nós, o teatro tem muito essa função, o cinema também, mas acho que o teatro talvez esteja na pole position da intervenção, da resistência, e que se cria e que se constrói armas políticas, armas de provocação, tentando acompanhar os tempos, pensando sobre eles. Eu reconheço isso na tua música também, de uma forma ou de outra, que politicamente também que são muito taxativas.
Porque eu acho que nós somos agentes culturais, artistas, mas também somos forças políticas, de alguma maneira. Sim, Claro na nossa pequena existência, na nossa insignificante existência, temos essa força. O que eu te queria perguntar, dizer a partir daqui é: de que maneira e como é que tu achas que... Porque isto é uma coisa que me tem assaltado muito nos últimos tempos, pensando naquilo que fazemos, na função da arte, no que é que isto significa, o que é ser ator, o que é ser artista, para que é que nós servimos de alguma maneira, não é? Servimos só para nos satisfazermos a nós próprios e a algumas pessoas que nos veem, servimos para entreter, servimos para que possam debater sobre alguma coisa, e tenho esta avalanche de notícias que nós vemos diariamente, de catástrofes, de sismos, terremotos, de pessoas que morrem, de pessoas que... guerras intermináveis. Porquê é que tu achas... Eu sinto isso, cara, não concordas? Qual é que é o aparente crescente fascínio e pelo horror? Porque é que as pessoas, cada vez mais, me parece, que se aproximam de uma ideia qualquer de tirania, que se deixam seduzir por um tirano, por um fascista, por um autocrata? Porquê que achas que isso acontece e qual é que achas que é a nossa função no meio disto tudo, em termos existenciais? Isso é uma pergunta muito complexa. Porque eu também não sei. Mas também não sei. É das perguntas mais importantes dos nossos tempos. Bem, eu acho que as pessoas querem muito, por um lado, pertencer e, por outro lado, querem também arranjar algo em que se sintam que estão a ser salientadas na sociedade. E então, nessa apetência por pertencer a grupos, ou ter essa sensação de pertença, e por outro lado, sentirem que têm qualquer tipo de ascendente de razão, de noção em relação a outros, ficam muito reféns, é muito fácil de conseguires regimentar essas pessoas com coisas que não são verdade, ou com ideais que não são propriamente os mais nobres, mas que às vezes são vendidos como tal. É muito fácil hoje em dia tu fabricares uma verdade que alguém vai subscrever porque a favorece, e não tem que ser por maldade, não tem que ser, às vezes nem sequer é por ingenuidade, fomos apanhados desprevenidos e aquilo soa-nos bem, há ali ganchos que nos agarram de alguma maneira e vamos atrás. E de repente aquelas pessoas que tu de uma forma consciente e quase óbvia caracterizas como tiranos, para outras pessoas são os grandes libertadores porque ousam falar contra aquilo que está estabelecido, mesmo que muitas dessas coisas que estejam estabelecidas são coisas que nós conquistamos com muito sacrifício, e que são as coisas mais nobres do mundo, mas como de repente mete-se tudo no mesmo saco e é preciso recalcitrar contra, sermos rebeldes contra não sei o quê esta rebaldaria que para aqui anda, como é que é possível? Então nesse nosso medo de ficarmos não só sozinhos como subjugados a forças maiores, vamos atrás dos flautistas de Hamelin, que têm um discurso que nos parece que nos vai dar poder, vai empoderar os nossos... E também outra coisa é os nossos receios, os nossos medos, muitas vezes os ódios também, são a matéria mais fácil de nos congregar e de sermos amestrados através deles. Então há pessoas com inteligência que conseguem aproveitar-se disso, há pessoas sem tanta inteligência, mas que conseguem, porque têm outras pessoas inteligentes, também a aproveitarem-se delas e conseguem ser figuras desses movimentos, e é natural que haja essas cisões, até porque lá está, e esse acho mesmo que é um dos grandes problemas, que é, hoje em dia, a verdade é uma matéria muito volátil, não é, mas é muito fácil de falsificar e de contrabandear. E outra das coisas que eu também acho que isso é uma coisa que nos responsabiliza, lá está, enquanto agentes culturais, e depois já vou concluir a outra parte da pergunta que tinhas feito, mas muitas vezes nós também temos a tendência de afrouxar na verdade só porque favorece algo que nós temos a certeza que é a causa justa.
temos a certeza que é causa justa, então vamos afrouxar também se virmos uma informação falsa sobre o nosso inimigo, sobre aquele gajo de extrema-direita que nós abominamos. Nós somos capazes de partilhar a afirmação falsa, mesmo sabendo que se calhar não é assim tão fácil de confirmar, porque é um maquiavelismo. O fim justifica o meio e vamos fazê-lo. Quando, de alguma forma, nós estamos simplesmente a afrouxar a verdade. E, de repente, se é legítimo nós fazermos, para a outra facção também é legítimo fazermos. E hoje em dia, a geração dos meus pais, eu sou mais da geração dos teus pais, mas a geração, os ditos boomers, que partilham muitas coisas falsas no Facebook e são ludibriados pelos vídeos criados por inteligência artificial, porque parecem de facto muito credíveis, e nós achamos, ai Jesus, como é que é possível? Mas às vezes também o fazemos porque favorece uma facção que nós sabemos, temos a certeza que é boa, mas não é boa. Se afrouxa na verdade, deixa de ser boa, está contaminada. Um copo com uma pinga de veneno é um copo venenoso, onde quer que esteja. Agora, em relação à outra pergunta, o que me motiva a fazer canções, em primeira instância, muitas vezes, claro que eu faria canções mesmo que se não fosse a minha profissão, mas agora que é a minha profissão, eu de uma forma muito fria até digo que o que me faz fazer canções é o facto de ser a minha subsistência, é a minha subsistência financeira, que me põe comida na mesa, que me paga a renda, Mas se não fosse, fazias na mesma. Se não fosse, fazia na mesma. Essa é a minha motivação. Mas é a minha motivação para me sentar e escrever. Quando estou a escrever, por muito que eu não queira, por muito que eu às vezes batalhe contra isso, por muito que eu fuja dos assuntos que são prementes, eu acabo sempre por sussurrar, por me deixar levar por aquilo que tem que ser dito. É impossível. Eu antes da pandemia escrevi um disco que depois, quando saiu durante a pandemia, e era um disco muito tristonho, e era um disco que tinha alguma matéria, alguma temática desesperada, e eu quando lancei o disco pensei, isto calhou muito mal, e as pessoas diziam, é um disco profético porque adivinhava que os tempos maus aí vinham, não sei o quê, etc. E eu depois, quando fui planear o disco seguinte, pensei, agora vou fazer um disco alegre para contrariar o anterior, um disco festivo, um disco alegre, só com temáticas mais fofinhas. E eu não consegui, porque se estivesse a fazê-lo, estava a ser hipócrita, porque não eram essas matérias que me estavam a interessar, não era isso que eu ligava à televisão, via os canais noticiosos, e não eram as matérias fofinhas que me estavam a inspirar. Infelizmente a inspiração normalmente vem das coisas que nos assolam. Isso que me estava a assolar era o estado do mundo, era esta desesperança coletiva, era lá está essa matéria da verdade a afrouxar, eram as pessoas que estavam a ser capturadas por ideologias que são retrógradas e são mesmo um retrocesso civilizacional. Eu não podia fazer um disco fofinho. E aqui está, embora eu diga com essa frieza que a minha motivação é poder viver, e até poder viver da música, o âmago das minhas canções e a minha responsabilidade enquanto uma pessoa que tem voz pública já deixa de o ser. E agora vou devolver a pergunta, como é que tu consegues também, e eu sei que tens essas preocupações, como é que tu consegues dar asas a essas preocupações quando tens que fazer um texto que não fala sobre isso? Como é que tu consegues esvaziar, como é que tu consegues vazar esse tumulto que está dentro de ti? Nem sempre é possível. Pois, eu, quanto mais tempo passa, ou seja, quanto mais experiência vou tendo no meu ofício, tendo cada vez mais em podendo escolher, escolher textos, projetos, pessoas com que acho que o pensamento e o objetivo artístico daquele objeto seja maior do que um texto bonito e de grandes interpretações. Isso já não me interessa muito. Aliás, nunca me interessa. Claro que, mais uma vez, sou inspirado por grandes interpretações e grandes textos e grandes filmes e grandes músicas, mas não me interessa muito o virtuosismo. Interessa-me mais pensamento coletivo, de progresso e do que é que aquilo diz neste momento, mesmo que envelheça mal. Aquele objeto, não me importa muito isso. Importa-me viver nesse presente daquilo que está a pulsar. Por isso é que eu cada vez menos faço coisas que não me identifico. E agora também te digo, se há momentos em que passo mal por isso, financeiramente, claro que sim, porque estou a abdicar de coisas que se calhar poderia fazer sem grande compromisso intelectual, mas se calhar não me apetece. Procuro fazer isso.
nós, atores, somos muitas vezes colocados no lugar do executante, daquele que vai fazer um papel. Também cada vez mais me preocupo em ser um criador, em criar para além daquilo que é interpretar personagens, que é uma coisa que me deixa 100% preenchido e feliz, e interpretar coisas é uma coisa que me satisfaz profundamente. Mas procuro também criar e construir coisas para além disso, outros projetos que possam fazer pensar, e puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha por essa pergunta, criei em conjunto com mais 3 pessoas um projeto que vai permitir no próximo ano, 2027, no Teatro Nacional de Dona Maria II, vários criadores de diferentes etnias, de diferentes nacionalidades, poderem criar, dar-lhes voz, trazê-los à praça, porque muitas vezes nós, no nosso privilégio branco, heterossexual, citadinos, vivendo numa cidade europeia, sinto muito esta coisa de esta coisa meio tokenista de incluir só porque é importante incluir neste momento. Eu acho que a nossa função também é trazer as pessoas que não têm esse lugar ou que historicamente não o tiveram, para que possam criar, pensar e executar como nós. E, portanto, no meu trabalho, o que eu tento fazer neste momento, e umas vezes com sucesso, outras vezes sem sucesso, é ser mais seletivo nesses projetos, que felizmente tenho conseguido. Outras vezes não é possível, mas também lido bem com isso, não há grande mágoa nisso, mas sinto que cada vez mais sinto que é inevitável ter esse pensamento sempre cá atrás. Já não consigo fazer nada que seja coisas que vão contra aquilo que são os meus princípios neste momento, já não consigo fazer. Mas sei lá, eu gosto muito daquilo que é o meu trabalho, e fico sempre muito feliz quando posso fazê-lo. Lá está, há vezes que faço coisas que são mais interessantes, outras menos, para mim, se calhar para o público são mais interessantes do que para mim naquele momento, e está tudo certo. Mas divirto-me muito a fazê-las, não conseguindo nunca afastar-me desta força que nós, mais uma vez, na nossa insignificância pequena de pessoa individual, numa arte coletiva, podemos contribuir. Não sei, porque eu também cada vez menos tenho respostas, tenho cada vez mais perguntas. Sim. Porque houve muitos momentos em que achava que sabia muita coisa, e também acho que acontece isso. Acho que o que eu sinto é que toda a gente sente muita necessidade de dizer coisas e de saber coisas, e às vezes é só não sabermos. Há coisas que eu não sei, pronto, e está tudo bem em não saber coisas, mas para mim está tudo ainda melhor procurar saber mais sobre essas coisas, e não sei, eu tenho tentado pelo menos ir ao encontro desta ideia de não, tudo o que eu faço, enfim, não tenho essa pretensão de tudo o que eu faço é excelente ou é super político, também não é isso. Mas vou pensando cada vez mais sobre isso. E tu estavas a dizer, e uma coisa que eu acho interessante, porque às vezes há complexos que existem nos meios, e nós até interpomos sobre nós próprios, que tem a ver que tu gostas de fazer coisas que são mais interessantes para ti, não tão interessantes para o público, ou vice-versa. Mas também é curioso que se calhar algumas das coisas que se calhar são menos interessantes para ti, mas que te expõem a um público maior, também fazem-se entrar em ti um carinho particular, que faz com que pessoas que nunca na vida iriam ver uma peça de teatro vão porque te conheceram naquele projeto que tu achas que é menos interessante, mas que por ser mais abrangente lá está, faz o foco incidir sobre ti, tu tornas-te uma personalidade, não só uma personagem, e as pessoas querem seguir essa personalidade fora daquele. Claro que também tens a cultura tabloide, que imagino que seja muito desagradável e às vezes chata, mas existe esse lado bom do sucesso, e de um sucesso mais universalizado, que tem que ver com, de repente, tu poderes trazer pessoas para assistir a coisas às quais elas não iriam naturalmente, têm que ser de alguma forma chamadas para isso, e nesse sentido tu, quando estás a fazer uma novela estás a criar espaço para que as pessoas te queiram conhecer, quando apareces num filme, ou quando estás a fazer uma peça de teatro. Por exemplo,
Sou mãe galinha das minhas canções, mas não tenho complexo nenhum quando me chamam para fazer publicidade, por exemplo. Já fiz campanhas publicitárias para marcas que eu sei que colegas meus levariam mãos à cabeça: como é que tu foste capaz de fazer isso? E para já, lá está, tem outra vez a conversa da subsistência. E depois também, e aqui se calhar com alguma sobranceria, é eu achar que as canções que eu faço na minha carreira musical ordinária, normal, não vão sofrer porque eu fiz uma publicidade. Elas valem por aquilo que eu estou a dizer naquele momento. Eu sou uma pessoa que tenho que usar aquilo que sei fazer para a minha subsistência. Mas depois, quando as minhas canções estão à prova daquilo, elas têm a vida que têm a mensagem que têm, a mensagem não vai ficar tisnada porque eu decidi ser um assalariado de uma marca ou do que quer que seja. Eu não sou um fantoche dessa marca. Eu recebi dinheiro para fazer aquela publicidade. Estás a exercer o teu trabalho naquele momento. Mas eu acho que muitas vezes, para o público, isso não querem saber, e nós próprios é que interpomos esses preconceitos sobre nós próprios, ou até o meio em que nós nos movemos, põe quase, estás a contaminar o teu pensamento artístico, etc. Sim. Esta questão inevitável de que se fala muito, principalmente entre pares, do prestígio, de repente te desprestigiares por fazer certo... Eu ouço muito isso em relação às telenovelas, mais uma vez. Eu acho precisamente o contrário. Eu também acho eu gosto verdadeiramente de fazer telenovelas porque acho que é um trabalho de resistência e de criatividade. Tu, todos os dias fazes dezenas de cenas em que tens de te transformar, de te mutar, de tornar várias coisas durante 10 horas. É quase, sei lá, é quase como jogares uma final de um grande slam em Roland Garros de 5 sets. Tu fazes uma cena muito boa, fazes uma cena muito má. Estás sempre nesta... E emocionalmente isso é muito vivo. Ou seja, eu gosto tanto de fazer telenovela, porque eu tenho... já pensei nisto várias vezes, que é... Eu tenho a coragem neste formato e o espaço e o tempo, de alguma maneira, de me pregar partidas a mim próprio. Voltando um bocadinho ao início da nossa conversa, de repente... dentro daquilo que nós vamos planeando e que nós levamos para palco e que queremos uma organicidade qualquer, eu não gosto muito de ter as coisas estabelecidas. Apesar de saber o texto que vou dizer, gosto sempre de dar espaço à improvisação, ao erro, à falha, porque isso é potência. É aquela coisa que estavas a dizer. De repente, se te lembrares do jantar que tens para fazer logo à noite, vais para um sítio e depois quando voltas de uma forma que não tinhas premeditado. E a novela é um espaço muito propício para isso. É um espaço em que tu tens tanta coisa para fazer e que muitas vezes estás o dia todo numa sala como esta, e de repente é um lugar de muito privilégio de poderes estar lá está, a atrair-te a ti próprio para construires uma coisa maior. E portanto eu acho exatamente o contrário. Acho que tu trabalhares, seres ator em novela, seres técnico em novela, seres realizador em telenovela, é um lugar de... não sei se é prestígio ou não prestígio, mas é um lugar de trabalho e de resistência e de criatividade. E a ética de trabalho deve ser... Super. Que é aquela coisa tu podes falar dos grandes génios, mas a ética de trabalho é um privilégio, claro. Poder estar num sítio em que a ética de trabalho é respeitada a um minuto, mas também é prestigiar a própria profissão. Claro. Das coisas. Claro que eu não tenho uma base sociológica, isto é uma coisa que eu penso enquanto pessoa que cresceu em Portugal nos anos 80 e nos anos 90. Há uma ideia que às vezes é esquecida em relação à telenovela, que muitas vezes é posto como um subproduto ou um produto às vezes muito direcionado para as donas de casa, o que quer que seja, e quase nos esquecemos aquilo que, por exemplo, as telenovelas fizeram por a própria ideia do feminismo, porque durante os anos 80 e 90 as personagens das telenovelas, as portuguesas também, as personagens masculinas eram uma espécie de standards muito estereotipadas. E os maus eram muito maus, os traidores eram muito traidores, os galãs conquistavam tudo, os toxicodependentes eram pessoas que nunca tinham estado sóbrias na vida delas, e era reservado às mulheres servir. Mas as únicas personagens que estavam fora de uma espécie de padrão eram mulheres. Isso na psique coletiva de quem cresce com a ideia de que a personalidade está dentro das mulheres, a força de vontade está dentro das mulheres, a superação está dentro das personagens femininas. Eu acho que isso de alguma forma
mesmo que não muito diretamente, mas educa uma geração de mulheres que cresceram a ver aquilo, a ideia de que existe também as mulheres esse lado de poderem ser as grandes forças motrizes da sociedade. E eu acho que isso não é inerte para a consequência, tal como, sei lá, o capitalismo, por um lado, quis amestrar a mulher à ideia serviçal, de repente, sobretudo na televisão nos anos 50, as mulheres apareciam como sempre associadas aos eletrodomésticos, mas de repente começaram como o público feminino dos programas diurnos era a mulher que sabe o que quer, compra este frigorífico, a mulher com personalidade usa este ferro de engomar, e isto era uma maneira de tentar amestrar ainda mais esse papel subalterno da mulher, mas houve gerações que o que ficou na cabeça delas não foi o frigorífico e não foi o ferro de engomar, foi a mulher que sabe o que quer, a mulher que manda nisto tudo, a mulher que manda lá em casa. Se calhar é possível também ser assim. É possível, claro, essa superação. Claro. Eu acho que a telenovela, enquanto espelho da sociedade, por um lado também acho que condicionou a sociedade a uma emancipação. Hoje em dia os personagens masculinos têm mais personalidade do que tinham, que tinham anteriormente. Sim. Mas para chegarmos aqui... Mas há uma grande transformação das personagens femininas, sem dúvida. Mesmo. Sim, sem dúvida, estou completamente de acordo. Portanto, acho, encerrando um bocadinho essa coisa do prestígio de fazer ou não fazer determinada coisa, acho que as coisas são maiores do que só aquilo que nós vemos. Tu separas a obra do artista? É mesmo, se calhar, das perguntas mais complicadas, porque há obras que eu gosto tanto que às vezes é muito difícil querer abrir mão do artista e depois pensar que eu posso estar a prejudicar a minha fruição, que é impoluta, de uma coisa que até me edifica só porque o criador original não é edificante e é alguém que eu deveria cortar do meu rol de admiração. E expondo a coisa desta forma, eu diria que sim, acho que consigo porque eu acho que me seria mais prejudicial sanar algo que existe e algo que me pode inspirar para fazer coisas boas, podendo só sanar aquilo que não me interessa e até conscientemente, se aquilo não me interessa, isso até vai fazer de mim uma pessoa mais consciente daquele tipo de pecados sociais. Agora, uma coisa é eu consumir a obra e outra coisa é eu estar constantemente a financiar alguém que eu acho reprovável para que continue a ter um estilo de vida que eu acho que é reprovável. Não é algo que eu medito assim tanto por cobardia própria. Exatamente. Não querer perder... Eu sinto muitas vezes que não consigo separar porque enquanto estou a ouvir uma canção ou a ver um filme vem-me à memória, mas tento enganar-me a mim próprio. Pois, eu também acho para que poder fruir do objeto sem grande peso, sem grande peso na consciência. Mas não sei o que é certo. Eu acho que às vezes também há um lado de ego exacerbado nosso, de queremos ser nós os juízes e os jurados e os executantes da sentença de alguém, quando nós não temos nada a ver com aquilo. Isso também pode acontecer e estarmos demasiado a ponderar demasiado sobre uma coisa só para pensarmos como é que também nós vamos ficar em relação, como é que nós publicamente vamos parecer em relação àquilo. Mas depois também há um lado que esse sim eu acho que é perigoso, o outro eu acho que é normal, é um bocadilho normal do ser humano. O outro que eu acho perigoso é quando nós gostamos tanto de uma obra e por inerência gostamos tanto do artista que tentamos justificar aquilo que não deve ser justificável. E eu já dei por mim a tentar justificar coisas, porque não quero. Isso sim eu acho que é perigoso e isso sim acho que nos deve deixar com um alerta redobrado. Mas também tem a ver com o lado pedagógico da arte, de ser também um lado sociológico, não estar só ligado à obra e à fruição da obra e à arte em si, mas também às personalidades que criam a arte. E também contrariarmos sempre a ideia de que um gênio, para ser um gênio, tem que ser alguém disruptivo e destrutivo e prejudicial. E que se droga e só assim é que funciona. Sim, de alguma forma, lá está, outra vez a falarmos nós enquanto agentes culturais, também temos essa responsabilidade de, se
se queremos de alguma forma educar ou se queremos que exista educação e pedagogia naquilo que nós fazemos, também temos que ter uma espécie de atenção à nossa própria conduta. Claro. Eu acho que, e muitas vezes, não acho nada arrogante pôr-nos nesse lugar de aquilo que nós fazemos pode ser eventualmente benéfico ou possa pôr alguém a pensar, nem que seja uma pessoa que te vai ver um concerto ou que me vai ver uma peça de teatro. Eu acho que, claro que parece meio arrogante tu pôs-te nesse lugar do educador ou do pedagogo ou de alguém que muda a vida daquela pessoa, mas em determinado momento isso pode acontecer, como a história das novelas, das personagens femininas. De repente tu estás num lugar em que sei lá, isso pode acontecer. E o espetáculo ao vivo acho que tem muito essa força de naquele momento levar-te a um sítio diferente. Não sei, não tenho a certeza. E dizia isto para te perguntar se o trabalho em estúdio e o trabalho em palco para ti é muito diferente ou tu consegues fruir da mesma maneira de ambos? Não, completamente diferente. Completamente diferente. Eu agora estou mais acostumado, estou mais pacificado com o trabalho de estúdio, do qual eu gosto muito, a parte laboratorial, de construir as canções. Eu digo-te isto porque os músicos que eu conheço dizem sempre que é um frete imenso ir a estúdio e que o que gostam é de palco. Sim, eu não diria provavelmente que é um frete, porque de repente há coisas que tu concebeste, sobretudo lá está, porque eu escrevo as minhas próprias canções, coisas que estavam na tua cabeça, de repente estás a ver a materialização, a tangibilidade de uma coisa que estava abstrata na tua cabeça. Isso é algo que, mesmo que seja um frete, sei lá, é um frete de tu educares os teus filhos e acordares às 3 da manhã porque eles estão a chorar, mas é um frete, mas não deixas de os amar e de querer que eles... Nós não temos filhos, mas sim. Mas acho que é um exemplo que se pode dar em relação a isso. Mas o palco não só é a libertação, como é também a libertação de algumas amarras criadas em estúdio. Não são amarras negativas, mas é quando estás em estúdio, estás a criar uma coisa estanque, estás a criar uma canção feita de uma determinada maneira, num determinado momento, que vai chegar aos ouvidos das pessoas. Quando estás em palco, estás a insuflar nova vida e estás a deixar também que o público, quem está a assistir, insufle nova vida numa coisa que foi estanque e criada em estúdio. É quase como se estivesse a fazer um objeto de referência quando estás no estúdio. Sei lá, imagina, é diferente. A relação do cinema e do teatro é muito diferente. É um bocadinho. É muito diferente, porque... Aí é mais uma questão de energia, porque tu no palco tens o objeto e tens a energia física daquelas pessoas que foram ver. No cinema, o momento de criação assemelha-se, porque tu estás a criar, mesmo sendo filmado, estás a criar naquele momento, e podes repetir e podes fazer o que quiseres, mas em termos de vibração energética, o palco será sempre... Sim, é diferente. Será sempre diferente. É diferente, porque na música mesmo no estúdio a ideia é que estás a criar uma obra, é muito presumido a dizer que é uma obra de arte, mas sim, falando de uma forma mais desambiguada, estás a criar uma obra de arte, um objeto que pode ser admirado, que pode ter sofrer várias interpretações ao longo do tempo, e nesse sentido é um objeto que tem a sua vida, embora seja um objeto estanque. Em palco estás a criar um acontecimento que pode redundar em torno desse objeto, mas que o altera, que lhe dá novas propriedades. Não depende só da interpretação de quem está a assistir. Há mesmo novas propriedades a acontecerem nesse objeto. E a minha preocupação, muitas vezes, tem de estar em palco, não é uma preocupação artística, no sentido mesmo de uma fruição quase transcendental de uma coisa que está a acontecer. Muitas vezes a minha preocupação é uma preocupação rock and roll, é divertir-me e divertir as pessoas. E isso não desprestigia de forma alguma o objeto. Mas há ali uma essência, e sobretudo, como para mim as palavras pesam muito, e as palavras, quando estão a ser gravadas, há um mindset muito diferente quando tenho vários microfones à frente e estou num ambiente higienizado de estúdio, ou quando estou com pessoas aos pulos à minha frente. É completamente diferente a minha entrega até às palavras. Pois, ok, isso é uma realidade que é muito diferente da nossa. Sim, isso ou seja, a minha entrega a filmar tem que ser a mesma, porque o filme ou a telenovela é gravado ou filmado e depois tu não vais repetir aquela cena ao vivo, não é? Porque isto para te dizer que haverá, e eu tenho essa expectativa muitas vezes enquanto espectador, que é, tu compras um disco, ouves as canções e quando vais ver ao vivo
tens uma expectativa qualquer daquilo, da sonoridade, e de repente podes ir para vários sítios, podes ir para um sítio de total surpresa, e pá, isto ganhou aqui uma dimensão, ou como acontece algumas vezes, é tipo, fica frouxo, é tipo, isto em estúdio soa muito bem, mas aqui, por favor, não cantes mais. E eu acho que o trabalho do músico nesse sentido, no teu caso, que também escreves, ou seja, em estúdio cristalizas uma ideia qualquer daquilo que é o teu trabalho naquele álbum, não é? E fechas ali um ciclo, e depois é quase como se estivesses a produzir outra coisa ao vivo, não é? É a mesma coisa, mas de repente estás noutro sítio, porque tal como nós fazemos uma peça durante 2 meses, em que durante 2 meses dizes aquele texto e fazes aqueles movimentos, dentro dessa matemática tens, ou pelo menos eu procuro arranjar frescura. Como é que tu estás um ano em digressão daquele disco e depois toca aquela, toca não sei o quê, como é que tu crias frescura de uma coisa que gravaste e que sabes como é que gravaste e sabes como é que aquilo chegou às pessoas? Como é que tu crias essa frescura ao vivo de uma coisa que não é fresca de todo? Já estás a cantar há 2 anos. Isto soa sempre um bocado a discurso demagógico, mas naquela ideia que eu falava do acontecimento, o público é mesmo um elemento. É mesmo um elemento. E, por exemplo, há o sucesso de um concerto, o grande sucesso de um concerto, muitas vezes escapa à minha atenção. Já aconteceu achar que tinha dado concertos muito maus e de repente parece numa crítica, põe aliás como um dos melhores concertos de um festival, não sei onde. E ficar muito surpreendido, agradavelmente surpreendido. Às vezes, se calhar, as únicas alturas em que eu tenho o tal síndrome de impostor, para saber que tudo correu tão mal e afinal houve quem apreciasse isso. Sofro do mesmo. Mas até naquelas coisas que tu há bocado estavas a dizer, crias uma certa expectativa. Chegas a um concerto e a expectativa pode ser superada ou pode ser gorada. Quem está ao teu lado pode estar no oposto de ti. Eu posso estar a um concerto e estar uma pessoa que diz, isto soa igual ao disco, que porcaria, e outra está a dizer, isto soa igual ao disco, ainda bem, porque é o disco que eu conheço. Claro. Posso ir dar um concerto e alguém diz, só está a tocar baladas, que seca, queria coisa um bocadinho mais rock and roll. E outra pessoa que está num momento particular a dizer, ainda bem que só está a tocar baladas, porque eu estou-me a sentir em baixo e está-me a consolar mesmo bem. E essa noção de que cada público é diferente, que cada pessoa que está a escutar é diferente, que a coisa, mesmo que seja às vezes homogeneizada pelos aplausos ou pelas pessoas que se levantam no fim, que às vezes se levantam-se em consequência da que está ao lado também. Sim, o teatro é gritante. Mas embora haja uma caracterização de massa do que é um público são várias pessoas. Claro. E ter essa consciência e estar atento ao que está a acontecer, não estar a tocar sempre de olhos fechados, não pedir sempre ao técnico de luzes que mantenha o público em escuridão, faz com que eu também tenha vontade de estar em palco e chegue com energia a palco, sabendo disso. E depois há outra coisa também que é o lado comunitário da música, que tem a ver com o público, mas também tem a ver com as pessoas que eu escolho para estar em palco comigo. Certo. Para mim, o dia de concerto é um dia de felicidade, porque eu vou estar com os meus amigos. Vamos estar juntos, vamos às vezes viagens de carrinha penosas, mas eu sei que às vezes corro risco de chegar sem voz, tanto me rir com quem está à minha volta, e depois este privilégio que eu tenho, isto sim é mesmo um dos grandes privilégios da minha vida, que é fazer música. A minha banda não são os mais virtuosos do mundo, mas ainda esta semana disse isto e reafirmo com toda a propriedade e com toda a consciência. São pessoas que davam a vida por mim, literalmente, não é? E eu dava a minha vida por eles. E quando tu sabes que estás com pessoas dessas atrás de ti, ou quando eu estou à frente de pessoas dessas, é impossível eu não desejar o palco como um sítio que celebre muita coisa que é maior do que a música. Celebra vidas, celebra a minha vida e celebra também as minhas canções que não existiriam se eu não soubesse que tinha. Nem que seja durante só aquela hora, não é? Nem que seja. E que depois não leves nada para casa, mas aquele momento já é o suficiente. É impossível tu deixares, quer dizer, claro. Também estou a falar na perspectiva de alguém que dá 30, 40 concertos num ano, num bom ano. Se tivesse 500, se calhar não teria esta mesma perspectiva. Mas com esta realidade, para mim é impossível secar o entusiasmo. E tu, como é que é com o teatro, com as peças? É exatamente o mesmo. Acho que temos que terminar entretanto, mas vou tentar ser rápido. Já vamos. Questões que interessavam. Lá está. Como não sou eu que escrevo, ou seja, como não sou eu que crio de raiz grande parte dos projetos,
eu acho que essa fruição às vezes não é a mesma, não é da mesma maneira, mas eu procuro sempre, gosto mais ou menos do espetáculo que estou a fazer, mais ou menos do filme que estou a fazer, ou mais ou menos da telenovela que esteja a fazer. Para sobreviver, nem que seja emocionalmente para sobreviver, eu procuro alguma vivacidade e algum entusiasmo. Às vezes não é possível, mas penso nisto muitas vezes, que é no dia em que eu tiver um espetáculo, tiver um ensaio e não queira mesmo ir, alguma coisa está errada e se calhar tenho que mudar de profissão. Tenho que ir para outro sítio. Se calhar sou eu a forçar-me a uma coisa qualquer, se calhar sou eu a forçar-me a acreditar que esta é a minha vida para sempre e como é uma coisa que eu gosto tanto e que quero tanto, sofregamente muitas vezes, tenho que o fazer. Mas a minha procura é sempre neste pensamento de que sorte que eu tenho por fazer aquilo que gosto, por ser pago por fazer aquilo que gosto, e por ter algum feedback positivo das pessoas que veem aquilo que eu faço e de impactar de alguma maneira as pessoas. Mas sou atormentado constantemente por esta coisa do síndrome do impostor que falavas há pouco, constantemente atormentado por isso. E saio 99% das vezes de um espetáculo a achar que foi absolutamente horrível, mas também saio muitas vezes a achar que foi muito bom e geralmente às vezes acontece o contrário, que é o feedback do encenador das pessoas, tipo, faltou energia, faltou... O Christoph Waltz, só para terminar, dizia uma coisa com muita piada, que é: no dia em que tu saíres da tua peçazinha, do teu filmezinho, e achares que foste o maior de Irmesinde, como dizia o outro, alguma coisa está errada. Portanto, eu acho que este jogo meio esquizofrénico e masoquista até, de nós arranjarmos prazer na dor e criarmos a partir daí, é das coisas que mais me emocionam na nossa profissão. E aí não vejo diferenças na música e no teatro ou no cinema. E é isso que me vai alimentando. Sim, aliás, eu não falaria de prazer, eu falei mesmo de quase exorcismo, ou seja, sem dúvida, andamos à procura do que nos dói e aquilo que nós fazemos ser o alívio necessário. Sim. Às vezes. É quase como se fosses ao fundo para conseguires submergir, não é? Isso é super perverso. Mas é muito alguém tem que o fazer. Alguém tem que o fazer. Olha, acho que somos nós dois grandes galãs do panorama nacional. Sim, já decidiste o nome da nossa banda. Os galãs, claro. Sabem-se os galãs? Depois para vender não funciona muito bem. Funciona se aparecer só a tua fotografia na capa.